Seja bem-vindo ao Em Foco. Os dados da execução orçamental acabam de confirmar a expectativa de novo retrocesso na receita fiscal. Os números divulgados há momentos no site da Direção-Geral de Orçamento e Finanças referem que a receita com impostos caiu 13,5% até julho, com destaque para os impostos indiretos, como o IVA, que caíram 4,7%. Do lado da despesa, foi possível contrabalançar com uma quebra na despesa com pessoal de 16%, um valor acima do esperado. No total, o saldo global do subsetor Estado cifrou-se em menos 3.980 milhões de euros até julho. É uma notícia, então, que vamos olhar para este em foco, assim como para a manchete de hoje do Diário Económico. O Governo admite que a receita fiscal possa, então, ter uma derrapagem de 3.000 milhões de euros deste ano, ao que o Económico apurou. O Ministério das Finanças conta já com essa possibilidade, que resulta da quebra das receitas com o IVA. Aproxima-se a quinta avaliação da Troika e, embora ainda nada tenha sido admitido oficialmente, o Governo já assume internamente a possibilidade de derrapagem de 3.000 milhões de euros na receita fiscal, face ao que está previsto no orçamento retificativo. Este valor representa cerca de 1,8% do PIB. A revisão da expectativa de ganhos com impostos representa uma redução de 8,5% face ao que era esperado inicialmente. Ou seja, segundo o apurou Económico, em vez dos 35.135 milhões de euros inscritos no orçamento retificativo que foi apresentado no mês de março, o Executivo estará agora a prever receber 32.135 milhões de euros. O Económico sabe que a derrapagem se explica maioritariamente com a queda nas receitas de IVA, que tem vindo a ser sentida desde o início do ano. A própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental já tinha deixado o aviso, quando disse que esta receita estava 9,3% abaixo do previsto para 2012 e que para que a meta anual fosse alcançada, o aumento homólogo teria de ser de 24,7% no segundo semestre. O Executivo trabalha então nesta altura com novos valores e admite internamente a quebra nesta receita. Isto numa altura em que Vítor Gaspar tenta deixar tudo pronto para a quinta avaliação da Troika que começa na próxima semana. As reuniões com os parceiros internacionais começam dia 28 de agosto. Passamos à análise deste tema com as presenças de Nuno Encarnação, deputado do PSD, e Jamila Madeira, deputada do PS. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui pela oposição. O déficit de 4,5% do PIB, tendo em conta estes dados de execução orçamental, já não está ao alcance, é a própria imprensa que o diz, citando um responsável governamental. Ora, quer isto dizer que vêm aí mais medidas de austeridade ou espera, por outro lado, que a Troika flexibilize o programa? Bem, estas medidas ou estes resultados do desvio da receita fiscal, também com o agravamento das despesas sociais e uma diminuição das contribuições da Segurança Social, mas, sobretudo, olhando para o contributo que eles podem ter para as metas que a Troika apresenta, portanto, já temos com estes dados cerca de 6% de déficit, quase garantido, e, portanto, a não ser que os próximos trimestres fossem absolutamente hiperbólicos nos resultados, o que não é expectável, não é? Sobretudo numa economia absolutamente adormecida e onde os indicadores quer dizer, eu não sei se estas declarações foram antes ou depois dos números serem públicos, mas os números que mais expressivos são em termos de queda da receita fiscal são o IVA, naturalmente, são o imposto sobre veículos, o IRC, o IRS, o imposto de selo, tudo o que tem a ver com a atividade económica. Ou seja, nós temos uma economia completamente adormecida, completamente sufocada e que parou. E que, naturalmente, nós temos a receita da Troika e a Troika virá fazer essa avaliação, a avaliação da sua receita, da receita em que propõe austeridade, ou seja, despesa, corte na despesa, mas não está preocupado com o lado da economia, não está preocupado com o lado das pessoas, não está preocupado com o lado de responder aos desafios de um país que precisa de crescer, precisa de desenvolver, precisa de continuar o seu caminho para além da Troika. E, naturalmente, quem tinha que defender esses interesses era o Governo. Quem tem essa responsabilidade de defender junto dos portugueses os interesses de Portugal é o Governo. E o Governo não se preocupa com isso. Porque o PS tem dito sempre que é preciso que estas medidas de austeridade pela austeridade, sem uma preocupação com o crescimento económico, com a criação de emprego, com a travagem do crescimento do desemprego,
estas medidas têm que ser colmatadas com sinais de estratégia, de desafios, de objetivos para o país. E neste momento a única coisa que temos é austeridade pela austeridade e temos cada vez menos atividade económica, cada vez menos emprego e cada vez mais desemprego. E por isso o PS tem pedido mais tempo. É impossível cumprir estes objetivos no tempo a que o Governo se propôs e que continua Mas flexibilizar firmemente... não quer necessariamente dizer mais tempo. Poderemos falar, por exemplo, de taxas de juros mais baixas. Porque mais tempo, o que dizem muitos economistas é que, no fundo, mais tempo é mais tempo para que o problema se resolva, mais alastrar no tempo, no fundo. É preciso injetar dinheiro na economia. É preciso que o dinheiro não seja sufocado e retido dentro dos cofres do Estado. Neste momento, a única coisa que está a ser feita é que há zero de investimento público. Toda a economia parou, seja da construção civil, seja das indústrias inovadoras, seja dos estímulos, inclusive, à exportação. Todos os sinais de estímulo económico que existiam pararam. E, naturalmente, que não só os sinais que o Estado dá são importantes para o setor privado, como o setor privado também bebe de estímulos que são dados pelas autarquias por via do CREN ou de outros instrumentos, que também per si está parado. Ou seja, até os incentivos que nos são dados a juros ou até a fundo perdido que nos são dados, dado que tem uma compensação nacional, estão completamente parados. E a esse nível, seja por via de deficiências em termos de disponibilidade financeira por parte do setor financeiro, porque estão constrangidos, seja por via da ausência de sinais por parte do Estado e retirada de alguma disponibilidade financeira também por parte do Estado, por ambas as vias, toda a economia está absolutamente parada e aquela que ainda tinha alguns estímulos tem constrangimentos muito graves perante a disponibilização de novos fundos. E por isso mesmo é que temos, durante o mês de julho, mais 2.800 desempregados por dia. Mais 2.800 desempregados por dia inscritos nos centros de emprego. Ora, para além destes níveis de receita completamente atrofiados e que não permitem cumprir o objetivo, nós temos uma calamidade social associada a isto. E o Governo não se mostra preocupado, espera que seja a Troika a dizer que está disponível para flexibilizar e não deu nenhum sinal em termos de que estratégia pretende para ter um país a crescer e a desenvolver-se e ainda assim a cumprir objetivos de redução da sua despesa e da austeridade, com o qual o PS sempre disse que seria solidário. Agora, austeridade pela austeridade, o PS não está de todo nada solidário. Estes números mostram, no fundo, que esta receita não serve, ou pelo menos na sua totalidade não serve, em certos pontos, aliás, não serve em certos pontos. Pergunto-lhe se está praticamente claro que o déficit de 4,5% será muito difícil de atingir, então este ano há de facto que esperar que esta meta seja flexibilizada. De outra forma, Portugal não vai conseguir cumprir. Não, veja, o discurso do Partido Socialista é sempre este, que esta receita não serve, quer dizer, que nem com genéricos, nem com medicamentos de marca, não serve, ponto final, parágrafo. E foi uma receita que nos foi deixada por um engenheiro José Sócrates e o seu governo. Mas veja, nem de propósito aquilo que estava há bocado a falar, que o PS insiste, pensava que já tinham deixado este tipo de frase, mas que insiste que é preciso mais tempo para cumprir estes prazos da questão do déficit. Ainda há pouco ouvimos falar o Ministro das Finanças alemão, se não estou em erro, que dizia exatamente para a Grécia, a dizer, mais tempo significa mais dinheiro que nós temos desembolsado para a Grécia. E acabou esta dança com a Grécia. E perceberem perfeitamente, junto ao Primeiro-Ministro grego, que disse, Jean-Claude Juncker mesmo, atenção, a Grécia está a tomar muito a sério que esta é a última oportunidade deles. Por isso, esta filosofia de António José Seguro, bem como outra, é preciso voltar a repor os subsídios. Como é que podemos voltar a repor os subsídios se o Estado ainda não consegue compensar as suas contas, se o Estado, pelos números que se vêem hoje, não consegue ter um déficit de 4,5% previsível no final deste ano, mas consegue reduzir a sua despesa no próprio Estado, mas consegue travar aquilo que era um aumento da despesa pública permanente nos governos anteriores. Por isso, há que ter uma conversa séria com a Troika nesta semana que vem e mostrar claramente os dados. Aquilo que tem sido competências do Governo, tem sido perdido o esforço do Governo para reduzir despesa, tem sido conseguido.
É evidente que aumentando sem número de Assim impostos... não chega para colmatar estas... Claro que não chega, mas para isso as partes se reúnem, e se reúnem trimestralmente, e se reúnem e avaliam. Esta é a quinta avaliação que vamos ter, passamos as outras 4 com distinção, e por isso acho que em tudo deve haver um ponto de situação e deve-se perceber, se não está a correr bem por aqui, vamos tentar arranjar outras medidas para que estas não deitem abaixo aquilo que é o nosso programa de estabilidade, ao fim e ao cabo, daquilo que é o país e tem que cumprir a sua dívida. Mas, por isso, estas receitas do Partido Socialista, e lembro estas duas de António José Seguro, da questão do mais tempo e da questão dos subsídios, eu não percebo porque é que hoje ainda insistem nisto. Porque já se provou por A mais B, qualquer economista percebe que são medidas fictícias e não são execuíveis. Por isso, eu não sei agora, nesta rentrée do Partido Socialista, qual é que é o novo discurso, qual é o novo chavão, porque prevejo que estes discursos antigos, ainda pelo menos no período de férias, ainda fazem efeito, ainda fazem as notícias do dia-a-dia no mês de agosto, que eu acho, de facto, completamente desatualizada. Nós podemos, se não pudermos esperar, então, com um déficit de 4,5%, podemos esperar com um déficit de... Eu espero bem que nós estejamos muito próximos do déficit de 4,5%. Espero bem que nós também compramos daqui no ano que vem o déficit de 3%. Se algo acontecer... Mas a conjuntura está-se a complicar, está a tornar-se cada vez mais mas difícil, ainda para mais se olharmos para a derrapagem, não é? Que o Diário Económico hoje avança, que ainda não é certa, mas que à partida será à volta desse Sim, mas estes valor. 3 anos não iam ser fáceis, por isso não havia nenhuma pessoa mágica que inventassem que tudo ia ser fácil. Agora, deixaram-nos uma quantidade de obrigações a dizer, olha, nós temos que aumentar o IVA em uma data de setores, uma quantidade de setores. Ainda há bocado a Jamila Madeira estava a dizer que a queda do consumo de automóveis baixou, que a queda do consumo das famílias, claro, que é evidente que havendo menos poder de compra, é natural que isso aconteça, era perfeitamente natural que isso acontecesse. Havendo menos consumo, é natural que haja mais desemprego, há menor produção, por isso são medidas, eu sinceramente não percebo qual é que é a medida miraculosa que a Jamila Madeira propõe numa pescadinha de rabo na boca com este circuito. Porque, de facto, é uma pescadinha de rabo na boca que nós estamos aqui a falar. É tudo isto que acontece. Agora, não se pode empregar as pessoas só por empregar. Tem que haver matéria-prima que se produza, tem que haver procura dessa matéria-prima, tem que haver provavelmente mais exportações. Mas a injeção de liquidez na economia que referia a deputada não poderia avançar, não poderia ser feita, por exemplo, com o resto do dinheiro que não foi usado para a recapitalização dos bancos, por exemplo. Veja, isso é saudável, isso é algo que o Governo tem andado a tentar também negociar. Tem feito as linhas PME normais de incentivo à própria economia e à microeconomia, por assim dizer, mas por si só, isso sozinho não tem dado só esse resultado. Mas tem já estado dinheiro na economia. Ainda agora com aqueles 1.000 milhões que o Ministro Miguel Relvas anunciou para as próprias autarquias, com dívidas, com autarquias que estavam em falência técnica, a 30 dias, a 60 dias, 90 dias, tudo isso também vai dar incentivos para a economia local, para saldar as suas dívidas para terceiros e para mexer na economia local. Quer dizer, há um sem número de medidas que têm sido adotadas pelo Governo. Agora, não havendo dinheiro como havia há 6 anos atrás ou nos últimos 6 anos, que havia dinheiro para tudo e para mais nada, e dinheiro para aquilo que nem era preciso fazer, é preciso repensar tudo e preciso perceber se está para a manta de um lado, ela não chega para a cama toda. É tão simples quanto isto. A derrapagem orçamental do ano passado teve um bode expiatório que foi o Partido Socialista, partido que estava no governo. Esta deste ano, de quem é que é a culpa? Bem, eu estava precisamente a ouvir o Nuno Encarnação e estava preocupada porque os partidos do governo não quiseram o PEC 4. Levaram-nos para a Troika. A Troika apresenta uma receita. Essa receita nós sabíamos, antes de ir para ela, qual ela seria. Não temos ninguém tinha dúvidas. Mas, além disso, depois dessa receita, os partidos atualmente no governo vangloriaram-se por muitos créditos na construção dessa receita. Lembra as declarações do Dr. Eduardo Catarroga, conhecidíssimas sobre essa matéria. Portanto, os promotores da receita dizem que a receita não chega. Portanto, mais austeridade. Mas não criam também estímulos para compensar o efeito da receita, ou seja, estimular a atividade económica. Mas também não querem. Preferem manter a lógica de bode expiatório. Esse foi o objetivo. Foi por... não, aliás, eu queria aproveitar para um dos estímulos mais recentes à economia e em contraponto com os dados que eu há pouco aqui pus, o ministro Miguel Relvas foi protagonista do anúncio do Impulso Jovem. É importante dizer que neste momento os jovens licenciados, o acréscimo de desempregados nos jovens licenciados representou neste mês de julho cerca de 49,5%, ou seja, um número muito expressivo, não é? Mas o Impulso Jovem pretendia combater isso, e, portanto, mas
para além de ser um instrumento que apenas tem, na minha avaliação ideológica, marcadamente ideológica, mas clara, só serve para descapitalizar a Segurança Social, porque estimula trabalho precário, baixos salários e não contrapartida para a Segurança Social, e, portanto, desresponsabiliza o Estado pelo futuro destes jovens. Para além disso, em contraponto aos 2.800 novos inscritos, desempregados inscritos durante o mês de julho, por dia, nós temos mais 2 postos de trabalho por dia criado pelo Impulso Jovem. Ora, se isto é o estímulo que, em contraponto com a realidade, o Governo cria, alguma coisa o Governo não está a avaliar. Ou é porque não quer, ou é porque não sabe. Eu quero acreditar que isto é uma marca ideológica, porque não sabe. Mas até que ponto é que se pode criar, que é que se podem criar empregos e fazer um país crescer por decreto? A atividade económica, os estímulos económicos são criados em cruzamento com os 3 pontos da triangulação económica, que são as empresas, as famílias e o Estado. Todos têm que dar sinais. O principal da alavancagem desses estímulos é o Estado. O Estado, ao dizer que não confia em si próprio, que não confia na atividade económica, ele retira-se e diz às famílias, não consumam, diz às empresas, não invistam, porque eu também não estou a fazer isto, eu não estou a consumir, eu não estou a investir, eu não acredito no dia da manhã. É este o sinal de saldo nulo que nós tínhamos no Estado Novo. E viu-se ao nível de pobreza que levou o nosso país. Este é o tipo de contas que, numa economia débil, a nossa economia nunca foi uma economia pujante, que se pudesse comparar com os mais desenvolvidos da Europa, mas estávamos num nível, um patamar médio. Nós estamos a empobrecer, nós estamos a perder capacidades de continuar a crescer, nós estamos a degradar o nosso potencial, nós estamos a drenar o nosso capital humano para fora. Mais medidas de austeridade, mais medidas adicionais. E, portanto, o que nós dissemos foi, e temos dito sempre, é preciso mais tempo para que a nossa capacidade de gerir a nossa dívida e os nossos compromissos e a redução da despesa não seja passar do enfartamento, ou como o Governo costuma dizer, de estarmos a morrer de enfartamento para passarmos a morrer de fome. É preciso perceber que esta diminuição tem que ser progressiva e tem que ser compensada, tem que ter canais comunicantes. Nós não podemos achar que uma economia pode viver à míngua. Ela não vive, ela morre, ela definha. E por isso é que o Sr. Juncker disse, da mesma forma que disse que a Grécia precisava de medidas de austeridade, também disse que nós nunca deixaríamos de ser solidários com a Grécia, porque a Grécia precisa do nosso apoio. E se é verdade que existe uma economia especulativa, que alimenta os mercados de uma forma voraz, desregulada, e que ainda não tem regras, e que lamentavelmente a Europa não tem sabido impor essas regras. Neste momento faz-se dinheiro na economia mundial com a dívida dos países, por isso muita desta especulação que existe à volta da Grécia não é sequer culpa dos sacrifícios dos seus cidadãos, mas é responsabilidade dos governantes estimular sentidos opostos e responsabilizar-se junto dos seus pares para criar medidas alternativas. E isso não tem sido feito. Isso não tem sido estimulado. E o que é preciso perceber é que as economias deprimidas causam revoltas sociais. E isso o primeiro-ministro grego disse. E se nós tivermos memória histórica, sabemos que a crise de 29 acaba em 39, lamentavelmente com a economia de guerra. E nós não queremos chegar aí. Temos que aprender. Que respostas é que efetivamente o Governo pode dar aos portugueses? Porque a verdade é que, olhando para estas contas, o que a maioria das pessoas verá certamente é que fez uma série de sacrifícios, apertou o cinto até não mais, mas ainda assim não chegou. Porque a verdade é que, à partida, o Governo não vai conseguir cumprir, o país não vai conseguir cumprir o déficit que estava acordado. Porque é que isto não chegou? Como é que isto não chegou? Que respostas dar, no fundo? As famílias fizeram esse exercício, vão continuar a fazer e perceberam que nos próximos anos vai ser esse o menu deste país. E a Jamila Madeira está-se a esquecer de uma coisa muito simples. Está a dizer que era preciso sempre mais dinheiro, que o Estado continuasse a investir por aí fora. A Jamila esquece que nos últimos 3, 4 anos a percentagem de dívida pública no PIB aumentou de cerca de 70% para 118%. Também mudaram os critérios. Pronto. Veja bem, mudaram os assim critérios. Era fácil injetar dinheiro na economia, havendo dinheiro na economia para o fazer. O que aconteceu é que há um ano atrás
junto do Sr. Engenheiro José Sócrates, disseram assim, alto e para o baile, vamos ter que pôr aqui um travão, porque é impossível nós estarmos a dar dinheiro para este país que não tem solução de crescimento, que não cresça a um ritmo que possa pagar as suas próprias dívidas, e tinha ritmos de crescimento na última década de menos de 1%. Veja bem, com tanto dinheiro despejado para cima dos problemas, nós crescemos na última década à volta de 1%, 0,98%. E a Europa e o mundo disseram, atenção, nós não emprestamos mais dinheiro a estes senhores, só os emprestamos com condições de emagrecimento do próprio país. E tivemos que pedir, quase por esmola e caridade, para além dos vários PECs que queriam apresentar, porque de PEC em PEC tentavam enganar as oposições na altura, não tiveram o casamento feliz no segundo mandato de José Sócrates com o Bloco de Esquerda, que era o partido que estava mais à mão depois de ter apoiado Manuel Alegre, naquela grande vitória eleitoral que tiveram para a Presidência da República, mas não conseguiram fazer isso, o governo, obviamente, que teve que sair e teve que emigrar, o governo que estava anteriormente. E tivemos os tais 78 mil milhões para fazer face àquilo que eram despesas imediatas deste país, que tinha que pagar salários de trabalhadores, tinha que pagar a sua dívida externa, que não tinha dinheiro para isso. Por isso, vejam uma coisa, este governo tem feito todos os esforços e mais alguns para que cumpram as suas situações. Há medidas que são implementadas que não têm tido o grau de satisfação daquilo que era previsto pela Troika e previsto pelo próprio governo. Por isso, eu acho que não deve haver aqui nenhum drama. Se houvesse medidas que estavam erradamente feitas, que o governo não conseguia cumprir aquilo que eram os seus objetivos diretos, e não de forma indireta na questão da cobrança do IVA, como se vai ver que tem sido abaixo das expectativas, como no aumento do desemprego que tem sido acima daquilo que nós prevíamos. Mas naquilo que é a questão da redução da despesa pública, que o Governo se comprometeu com linhas e dentes, tem feito mais do que lhe era pedido. E essa despesa pública, que o Partido Socialista parece que ignora, no conjunto de reformas que este Governo teve que apresentar no último ano, eu não me lembro de nenhum Governo, ou da soma de vários Governos, apresentar tantas em tão curto espaço de tempo. E a Jamila Madeira sabe tão bem, e com seriedade sabe disso, que estas reformas eram essenciais em cada um dos setores que nós estamos a apontar. Como também é essencial a reforma da lei eleitoral autárquica, que o Partido Socialista está mudo e calado, como é essencial a reforma da saúde, como é essencial a reforma na justiça, como é essencial a reforma na própria economia deste país. Tem que se mudar muita coisa. E por isso há reformas que o Partido Socialista teve mudo e calado, teve sossegado, assistiu de camarote e depois pontualmente critica aquilo que acha que deve criticar, porque há uma medida a mais ou uma medida a menos, e isso tem acontecido. O que eu gostava era de ver nesta nova sessão legislativa o Partido Socialista dizer, olha, nós temos várias ideias para estas reformas a nível do país. Nós podemos e queremos contribuir para que este país mude de figurino. Como culpa nossa, dos 6 anos que lá estivemos e que vos deixamos esta situação de facto miserável a toda esta geração e a geração que já não há aí vem. crise financeira internacional. Veja, era importante o Partido Socialista ter este meia-culpa É. e dizer assim, olha, meus caros amigos, nós vamos ajudar naquilo que pudermos. Nem com e estes não dados o ir Partido já para Socialista chumbar um orçamento que é o que se pretende. ajudar nesta quinta avaliação da Troika e no orçamento para 2013. O Partido Socialista Nem tendo apresentou o no país último estes ano dados. cerca de quase 400 propostas que o Governo escamoteou liminarmente. Quase uma por dia. Quase uma por dia, exatamente. Que o Governo simplesmente escamoteou, todas viradas para a lógica de estímulos à atividade económica, ao crescimento do Como repor país, os subsídios. à Uma medida de facto aceitável pela Troika, repor os subsídios imediato. Os subsídios são um direito dos trabalhadores. Não, ter mais um ano. Os subsídios são direitos dos trabalhadores. Mas foi um direito que lhes foi e é uma negado forma com 6 anos de artificial mau de governo reduzir anterior. e de ter estes indicadores de redução da despesa. Jamila, e, mas já portanto, viram? temos que Ao que ter, nós temos que chegámos, ter a noção. eram direitos dos trabalhadores que perderam pelos 6 anos de governo anterior. E isso só Esse é que é a serve, em maldade termos de maior. atividade económica, para reduzir ainda mais os níveis de consumo. Ainda mais. Níveis de consumo que devem ser alimentados porque a atividade económica também precisa de ser Quando alimentada. o país é rico para alimentar as Portanto, pessoas. para Agora, 2013 o PS aquilo- rejeita liminarmente mais cortes ou taxas dos subsídios. Pergunto-lhe se é em 2013 que chega a ruptura com o Governo. O nosso papel de construção de soluções para o país nunca está terminado. O PS assume-se como um parceiro Isto é um ativo bom na indício para o próximo construção Orçamento de Estado. A de Jamila soluções. está a ser uma positivista. Agora, se o Governo se apresenta numa perspectiva de mais do mesmo, de algo que apenas vai matar o país à fome e vai trazer convulsão social e torniquete sem nenhum resultado, porque pensar que a despesa e que o Governo só é responsável pela despesa é a pior mensagem que pode ser dada, que é o Governo a retirar-se de responsabilidade pelo futuro do país. É
O resto é com os privados. Nós só temos com a despesa pública, que é uma coisa absolutamente lamentável haver uma perspectiva. Não, é que já desde o tempo de Salazar, nunca ouvi nada tão marcado como a lavar, porque depois, então, quando é preciso socorrer as empresas, quando é preciso, então aí já é preciso Estado, não é? Mas esta, com certeza, é uma marca muito clara de diferença ideológica. Agora, o que é certo, a posição do PS, o orçamento de 2013, será pública quando houver um orçamento. Não há orçamento. Aliás, só há maus resultados sobre o orçamento anterior e muito maus resultados para o país. Porque, mais uma vez, os portugueses cumprem, o Governo não cumpre, ao contrário do que se está. O Governo não é apenas responsável pela sua despesa, que, aliás, corta artificialmente. O Governo é responsável por fazer crescer a economia do país, por dar estímulos às famílias e às empresas e por criar sinais e desafios estratégicos que eles possam seguir para desenvolver o país. E o Governo simplesmente demitiu-se essa responsabilidade. Aliás, o Ministro da Economia é procurado desde a sua posse. A maioria vai ter esta posição do PS quanto a eventuais novos cortes ou novas taxações sobre subsídios, porque a verdade é que o orçamento de 2013 já era complicado. Agora, com estes números, torna-se ainda mais complicado. Portanto, a maioria, alguém vai ter aqui que ceder ou então acaba-se o consenso. Não, vamos ter que procurar uma atitude séria. Aliás, esta próxima avaliação da Troika é essencial. Aquilo que a Troika também nos disser é decisivo e é essencial para este país. E presumo que o Partido Socialista também tem tido reuniões regulares com a Troika, tem trocado opiniões e, por isso, vamos ser sérios nisto. Quer dizer, nós estamos aqui num plano a 3 anos, num plano de cumprimento a 3 anos. E é bom que as partes falem, se entendam, entre os credores e aquilo que são os devedores, que somos nós. E, por isso, acho que com o espírito de diálogo é possível todos chegarmos a um bom porto. É evidente que se o déficit atingir um bocadinho acima daquilo que está previsto, eu acho que a própria Troika deve perceber porque é que isso pode acontecer. 1,5 pode acontecer. É um bocadinho mais. Há sérios riscos que isso aconteça. Sim. Mas isto cerca de 6% se os dados continuarem a evoluir. Os videntes socialistas têm estas certezas melhores do que eu. São extrapolações. Não, está bem, mas as vossas Com extrapolações... os números, então os nós números são os do temos Governo. grandes resultados Os números são os do Governo. Não, mas os números do Partido Socialista têm nada grandes resultados. Mas, por exemplo, ainda há bocado estava a dizer que tinha apresentado 400 propostas no Partido Socialista. Eu estou para ver que o grande socialista Mário Soares, que apela sempre à revolta, estou à espera que venha uma proposta para o próximo ano que a sua fundação gaste metade daquilo que gastou nos anos anteriores. Imaginem se isto acontecia. O mundo não seria mais feliz assim. O Dr. Mário Soares não se revoltaria de uma forma diferente daquela que tem se revoltado. Não era um contributo essencial do Partido Socialista. Não estava à espera de tanta demagogia. Assim, de repente, não estava à espera de tanta demagogia. Nuno É o que vale, só vale um sorriso. Muito obrigada pelas vossas presenças aqui e análise neste Em Foco. Falámos então dos dados de execução orçamental.